1 Coríntios 2, verso 9 fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É bem certo, igreja, que profetas do Senhor tiveram a oportunidade de contemplar o céu, mas Deus, ele não apresentou o panorâmico completo daquilo que é o céu para os profetas. Por mais que João tenha visto aquilo que ele descreveu no livro, João ainda não viu todo o cenário que está sendo preparado para nós, porque até mesmo ele não poderia suportar. Tamanho é o céu que temos a ganhar. Deus vai falar conosco nesta manhã, amém? Sabe, se tem algo que Deus, ele é poderoso para se fazer, é a conversão de um pecador. Deus, como a gente percebeu no estudo da lição que se passou, ele não mede esforços para resgatar aquele que está perdido. E a maneira pela qual Deus se utiliza para resgatar o pecador das trevas para a luz é por meio da pregação do Santo Evangelho, das Sagradas Escrituras. Não é em vão que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 1, verso 14, verso 16, aliás, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem algo que Deus é especialista, é a salvação. Salvação daquele que crê. E essa salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Então você que está aqui, saiba de uma coisa: Deus ainda fala conosco. Amém? E Ele se utiliza das Sagradas Escrituras para esse fim. Hoje, nós vamos falar aqui do sonho que eu e você compartilhamos. O sonho que temos de ir morar no céu. Quem aqui compartilha desse sonho comigo? Morar na eternidade, juntamente com o Senhor. Olha só que bênção, a maioria. Louvado seja o Deus. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Eu, Alexandre, eu acreditava que ninguém, em sã consciência, responderia não a esta pergunta que eu fiz. Só que hoje, a gente percebe, meus irmãos, que existem muitas pessoas que, lamentavelmente, se vocês perguntarem, fazerem esta mesma pergunta que eu fiz, e perguntar assim: você acredita, você quer ir morar no céu se ele é real? A pessoa vai dizer para você: não, eu não gostaria de morar no céu se ele for real. Então tem pessoas que abertamente declaram que não quer morar no céu. E isso é um absurdo. Sabe, se tem algo que me levou a crer em Deus, crer nas Sagradas Escrituras, crer em novos céus e nova terra onde habita a justiça, foi esse desespero que eu tinha no meu inconsciente, de que, como pode não haver nada? E se há algo além daquilo que está na minha imaginação, aquilo que transcende aquilo que eu sou, eu quero lá estar. E hoje eu vou compartilhar aqui para vocês do meu e do seu sonho que temos de ir morar no céu. Convido você, por exemplo, a abrir aqui a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Vamos aqui passear pelas Sagradas Escrituras. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Lembre-se, o abrir a palavra de Deus é a manifestação que Deus faz em nosso meio para salvar a mim e a você. Filipenses, capítulo 3, verso 20. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, não é qualquer céu, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
A nossa pátria, a nossa morada eternal é onde Jesus se encontra. Nós sabemos muito bem que após Cristo retornar com poder e muita glória, junto com seus anjos, nas nuvens do céu, para resgatar os escolhidos, que sou eu e você, nós vamos passar uma morada de 1000 anos na eternidade, onde Cristo habita nesse exato momento, o céu. E após isso, a Bíblia fala que a Nova Jerusalém descerá e se estabelecerá aqui na terra, e a terra finalmente, após os 1000 anos, será o centro do universo. Ou seja, o céu é onde Jesus está. Eu quero, junto com minha família, e compartilho esta crença com os irmãos, do desejo que temos de morar no céu. Porque eu e você temos que ansiar estar onde Cristo está. Sabe, essa verdade do céu, de uma nova terra, de estar junto com Cristo, ela está diante de todos os textos bíblicos. Em João 14, verso 2, texto conhecido muito por nós, Jesus ele declara abertamente, enchendo-nos de esperança, e ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Ninguém, meus irmãos, aqui, olha só, a gente pode até afirmar assim: eu tenho casa própria, eu tenho o meu carro, eu tenho bens, só que você não tem absolutamente nada. Sabe por quê? Tudo que nós temos aqui nesta terra não nos pertence. Se de fato pertencesse a nós, sabe o que faríamos? Levaríamos com a gente para a sepultura quando morrêssemos. Porque tudo que temos aqui não faz parte de nós. Por quê? Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós não temos nada. Nós apenas tomamos posse. Ou seja, somos representantes daquilo que o Senhor tem para nos dar. Ele nos dá com o intuito de emprestar, porque sempre é dele. Tudo é dele. Por isso mesmo que Jesus, ele fala dos perigos em concentrar a sua mente e o seu coração somente no aqui e agora. Jesus, meus irmãos, ele não é contra a riqueza. Jesus, ele não é contra a prosperidade. Tanto é que esse livro que vocês receberam fala a respeito da verdadeira prosperidade. Jesus quer sim que seus filhos vivam bem, com saúde, prósperos e felizes. Obviamente, existem certas ocasiões em nossas vidas que isso não pode se tornar realidade. Mas no contexto geral, Jesus quer sim que você fique bem. Porém, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus. A pessoa pode ganhar, meus irmãos, sem brincadeira aqui, a pessoa pode ganhar 20, 30, 50, 100 mil por mês, 1 milhão por mês. Se ela buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está certo, ela está em paz com Deus. A pessoa agora, ela pode ganhar 1.000, 2.000 reais por mês, esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Cristo, aí ela está pecando. Aí ela está andando em contramão com as orientações divinas. Mateus capítulo 6, abram as suas Bíblias. Capítulo 6, verso 20 e 21. Se você que está aqui não encontrar imediatamente, pode ler na tela comigo, vai ser projetado. Capítulo 6, verso 20 e 21, a Bíblia diz assim: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não está dizendo para mim e para você aqui: olha, ajuntai tesouros no céu e esqueceis de ajuntar tesouros na terra. Não, Jesus orienta: ajuntai tesouros no céu. Ele não nega o fato que você pode ajuntar tesouros na terra, não negligenciando os tesouros que você precisa ter no céu, isto é, a salvação eternal em Cristo
Jesus. Sabe, aqui o texto mencionou, por exemplo, ladrões. Né? Alguém aqui já passou pela triste realidade de ser roubado? A mão armada, sim, né? Roubado mesmo, não furtado. Assaltado. Qual que é a sensação que tem na hora? De impotência, medo, desespero, raiva. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Essas situações que aparentemente elas estragam o nosso dia, elas apenas são um alerta de Deus dizendo para mim e para você que você não pertence aqui. Este mundo, por mais encantador que ele seja em alguns pontos, ele não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós em Cristo Jesus. Sabe por quê? Esse mundo, alguém que já viajou para um lugar bonito? Já viu belezas naturais que fazem os nossos olhos brilharem? Isso tudo é bom. Porém, saibam de uma coisa, esse mundo, não esqueçam, alguns milênios atrás, esse mundo, ele já passou por um dilúvio. O dilúvio foi uma catástrofe global, onde Deus inundou toda a terra para alertar aqueles que estavam junto com Noé que o pecado é mau, opressor e traz prejuízos. Então o mundo passou por uma mudança completa. O mundo pelo qual você conhece hoje, por mais belo que ele seja em algumas situações, ele assim é um mundo feio comparado com o mundo antes do dilúvio. E por que eu estou falando do mundo? Se o mundo natural que estamos vivendo aqui é belo, imagina quando Cristo finalmente nos levar para a eternidade. Vamos ver belezas incomparáveis. Sabe, nós, com a nossa consciência humana, nós não conseguimos compreender aquilo que Deus está preparando para a gente. 1 Coríntios 2, verso 9 fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É bem certo, igreja, que profetas do Senhor tiveram a oportunidade de contemplar o céu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não apresentou o panorâmico completo daquilo que é o céu para os profetas. Por mais que João tenha visto aquilo que ele descreveu no livro, João ainda não viu todo o cenário que está sendo preparado para nós, porque até mesmo ele não poderia suportar. Tamanho é o céu que temos a ganhar. Por maiores que sejam, como eu falei para vocês, algumas belezas que temos aqui, elas são fichinha em comparação daquilo que vamos ter graças a Cristo Jesus. Amém por isso? Isso não enche o seu coração de alegria? Isso com certeza não traz paz para você? Sabe, o sermão de hoje não é apenas para mostrar para vocês aqui que nós temos um céu a ganhar. O sermão para vocês aqui não é apenas para falar o quanto é maravilhoso aquilo que Deus está preparando para nós. Mas o sermão aqui também é para que Deus tenha de você uma resposta a esse tão grande presente que Ele vai dar para você. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Olha que beleza que há nas Sagradas Escrituras e o que você está perdendo caso você não esteja estudando-a. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Me espera, que eu abri em 1 Crônicas. Olha só.
Olha só, como eu sempre costumo dizer para o Daniel, olha só, olha só. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha, não deixando o contexto de lado dessa passagem, obviamente, mas a Bíblia fala que os céus e até o céu dos céus, porque vocês sabem muito bem que, numa visão bíblica, nós temos 3 céus. O céu que o avião voa aqui, que o pessoal pula de paraquedas e assim por diante. Temos também o céu, habitação das estrelas, habitação das galáxias. E também temos o 3º céu, o céu onde é a habitação de Deus. Nem mesmo este céu pode suportar a glória de Deus como ela é. Sabe por quê? Não foi o céu que gerou Deus, foi Deus que gerou o céu. Deus não tem início, Deus não tem fim. Por isso mesmo que Deus não cabe em lugar algum. Deus simplesmente se sujeita à sua criação. Para quê? Para se relacionar com as suas criaturas. Então, veja, quando Deus esteve aqui, por exemplo, Ele, na verdade, Ele não deixou a sua divindade. Ele apenas revestiu a sua divindade com a humanidade. De igual modo, para que se relacionar com os seres angelicais, Jesus teve que se revestir de uma natureza angelical. Por isso que em algumas passagens que Jesus é dito como Miguel. Não que ele seja semelhante aos anjos, mas que ele se tornou parecido com eles para que se relacionasse com eles. Então a gente percebe que a divindade se sujeita à criação para se relacionar com ela. Você adora um Deus que se relaciona com você. Amém por isso? Nós não adoramos, nós não esperamos a volta de um Deus que não está se importando com a gente. A gente adora um Deus que, de fato, Ele quer abraçar você. Deus, Ele literalmente, meus irmãos, Ele quer passar tempo com você. E Ele espera de coração que você dê uma resposta de gratidão à sua tão imensa bondade. Sabe, eu comentei aqui com vocês a respeito de quanto saboroso será o céu. Mas o que é o céu? O que é tudo isso se eu não estiver lá? Sabe, o céu é bom demais. Porém, digo uma coisa para vocês. Eu preciso estar lá. Você precisa estar lá. E qualquer esforço que você faz aqui na terra, vale a pena para estar lá. Não estou dizendo aqui que o céu é alcançado por meritocracia. O céu é alcançado pelos méritos de Cristo somente. Nós apenas o aceitamos. Porém, entretanto, todavia, devo eu dar uma resposta a esse amor. Sabe, nós, como adventistas do 7º dia, somos chamados a contemplar o amor e a redenção com profunda gratidão e alegria. Alguns pontos importantes aqui. O amor incondicional de Deus revelado em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício leva-nos, nós, pecadores indignos, para a gratidão. Sabe, se você olhar para a cruz e não encontrar ali motivo de gratidão, eu não sei o que pode fazer você se tornar grato. Viver uma vida de gratidão, alegre, feliz. Sabe, tem uma frase que diz assim:
Se não for pelo amor, vai o quê? Pela dor. Só que eu digo-vos, baseando-se, é claro, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na verdade, na palavra de Deus, que se não for pelo amor, jamais será pela dor. Se o fato de que Cristo morreu em seu lugar não o convencer de que você precisa se entregar a Ele, eu não sei mais o que pode assim fazer. Outro ponto, a expiação completa e o perdão dos pecados. Ao morrer na cruz, Jesus levou para si os nossos pecados e transgressões. Isso deve nos levar a ter um espírito de gratidão a Deus, um espírito de entrega. Sabe por quê? Isaías 53, verso 5, fala a respeito daquilo que Jesus passou por nós enquanto estava aqui na terra. Mas não foi em qualquer momento em que ele estava aqui. Foi nos momentos mais agoniantes da sua trajetória. Por isso mesmo que Isaías 53, verso 5, nos relata o quão profundo foi o sacrifício de Cristo. Eu vou adentrar aqui somente no verso 5, que diz assim: mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e, olha o termo aqui, e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Jesus, ele foi moído por você. A Bíblia fala aqui que Jesus, ele foi pisoteado. A Bíblia fala também que o castigo que estava sobre ele nos trouxe o quê? Paz. Eu percebo, sabe, algumas pessoas dizendo assim, tadinho de Cristo, quando vê, por exemplo, aquele filme Paixão de Cristo, tadinho de Cristo, tadinho de nós se ele não tivesse feito aquilo. Se ele não tivesse pago como pagou, estaríamos perdidos para sempre em nossos pecados. Porque a mesma Bíblia que eu acabei de ler para você fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, uma vida de gratidão é uma vida também de abstinência do pecado. Você nega seus prazeres pecaminosos em prol da verdade, em prol do divino, em prol daquilo que é eterno e que não tem fim. Outro ponto, adentrando ainda nisso que eu falei, a Bíblia aqui fala que outrora nós estávamos distantes de Deus, por isso que da necessidade de sermos reconciliados. Nós fomos reconciliados por meio de Cristo. Se fomos reconciliados é porque estávamos em guerra. E o que traz guerra é o pecado. O pecado que habita em nós. Outro ponto aqui que nos leva a adorar a Deus. A vitória sobre o pecado e a morte. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus venceu o poder do pecado e da morte. Isto é, Jesus, por meio da sua ressurreição, ele nos dá autoridade para vencermos o mal. Sabe aquela tendência que você tinha antes de entrar na presença de Deus, antes de se entregar verdadeiramente através do santo batismo e agora não tem mais? Você só conseguiu vencer por meio de uma intervenção divina. Se não fosse Cristo em sua vida, você ainda estaria sendo prisioneiro do pecado. Sabe, diante desse tamanho sacrifício e amor demonstrado por Jesus, qual é a nossa resposta? Olha só o que diz aqui, em 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 57. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, eu falei 15 ou 5? É 15, vocês ouviram errado. 1 Coríntios, capítulo 15.
versos 55 e 57. Diz assim: olha só o poder que Cristo tem ao ponto de vencer a morte por mim e por você. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos este mundo não porque há algo bom em nós. Como você viu, a nossa natureza é corrupta. Após o pecado, as coisas que estavam aqui dentro de nós se confundiram. Mas, por intermédio de Cristo, você vence o mundo. Você vence Satanás. Você vence as suas más inclinações. Você vence as vãs filosofias que você encontra por aí. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos incentiva a demonstrar gratidão por meio de alguns ensinos. Olha só, qual que deve ser a nossa resposta diante de tamanho amor? Primeiro, nossa resposta deve ser uma vida de obediência à sua palavra. Lembra-se daquilo que Jesus fala? Em João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você demonstra amor por alguém ou por Deus através da obediência. Outro ponto importante, devemos nos entregar inteiramente a Deus, começando com a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos, volte um texto, um livro. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso o quê? Culto racional. Existe razão para você crer. Você não crê em uma mera fábula contada por homens. Você crê naquilo que Deus inspirou profetas a escreverem nas Sagradas Escrituras. Então, o que acontece? Nós demonstramos amor a Deus por meio de entrega, por meio de uma verdadeira entrega, que é o nosso culto racional. Você é um adorador em pessoa. Você não adora somente quando está na igreja. Você não adora somente quando abre a sua boca para cantar quão grande é o Senhor. Você adora a Deus por meio de uma vida entregue nas mãos dele. E por fim, você demonstra gratidão. Você demonstra uma resposta de gratidão a ele, mediante o tamanho sacrifício que ele fez por você, por meio da proclamação da santa verdade. Sabe, os discípulos foram comissionados a ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que Jesus ordenou. Então, o que acontece? Você de fato é seguidor de Jesus? Se de fato você é seguidor de Jesus, você precisa ir para que ele venha. Você vai e anuncia a palavra onde quer que você ande. E a conclusão: o grande sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você é o ápice do amor divino pela humanidade. Ele pagou o preço dos nossos pecados, abriu as portas da eternidade e nos oferece uma oportunidade de vida e abundância. A nossa resposta a esse amor deve ser uma entrega total, uma vida de obediência e a proclamação da mensagem de salvação ao mundo. Que possamos viver
diariamente. Um espírito de gratidão a Deus. E sabe, eu quero deixar aqui um último exemplo para que as coisas possam ficar claras para mim e para você. Veja, estou aqui com minha família, a Tayane, o Daniel e a Isabel. Eu costumo dizer que eu não consigo ostentar com dinheiro, eu ostento com uma família bonita. Uma família nos pés do Senhor Jesus. Só que tem um detalhe, essa família, ela só se tornou realidade porque a Tayane, um dia, ela foi recíproca diante do amor que eu demonstrei para ela. Se ela não fosse recíproca, sabe o que deveria acontecer? Não haveria nada, não haveria família, não haveria Daniel, não haveria Isabel. Então, o que acontece? O céu, meus irmãos, é o selamento daqueles que decidiram se relacionar com Jesus aqui na terra. Você só vai ganhar o céu se você se relacionar com Jesus aqui na terra. A Tayane só se casou comigo porque ela se decidiu se relacionar comigo. E assim geramos frutos. Então, o que acontece? O céu é para aqueles que estão dispostos a se relacionar com Jesus. Você que aqui está disposto a se relacionar com Jesus? Então, durante a última canção, que será feita aqui agora, você vai tomar uma decisão pessoal. Você vai falar assim: Santo Espírito, habite em mim de tal modo ao ponto de que eu consiga me relacionar com Cristo diariamente. Amém? Amém. Ao decorrer desse hino, verdadeiramente se entregue a Jesus. Faça uma oração sincera no seu íntimo, fique em espírito de reverência. Deus falou contigo. Qual é a sua resposta mediante a fala do Senhor para com a sua vida? Fique de pé, igreja. Eu vou fazer a oração aqui. E durante a oração, você vai falar com Deus: Deus, cansei de brincar com a minha vida espiritual. Não quero mais colocar em risco a eternidade pela frente. Qual lado você quer? Vida eterna ou morte eterna? Apresento diante de vocês esses dois caminhos. Escolhei, pois, a vida, para que vivais você e a sua família. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi exposta aqui para o teu povo. Eu te louvo porque ainda nos dias de hoje o Senhor fala conosco e falará até o fim mediante a tua palavra. E eu lhe peço a Deus que o ouvir da tua palavra a teus filhos não se restrinja somente no aqui e agora, mas também em seus lares, no oculto de suas comunhões. Ajude teus filhos, Deus, a se relacionarem contigo aqui e agora, demonstrando, evidenciando que, de fato, eles estão dando uma resposta positiva ao grande amor que o Senhor nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Essa oração eu lhe faço, desde já pedindo a vitória sobre os teus filhos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.